Oi, eu sou o Era da Era Palestras e Cursos. Vamos aqui para mais uma videoaula da gestão matemática. É um teste que caiu nesta instituição. Numa progressão aritmética, já fala aqui em PA. Deixa eu colocar de amarelo. Já aparece aqui que é uma PA. Se é uma PA, então, ela tem que estrutura de PA? Ela tem lá um primeiro termo, um segundo termo, um terceiro termo e assim por diante. Eu vou deixar quieto por enquanto. Então, numa progressão aritmética de 7 termos. Então vamos lá. A1, o A2, o A3, vou colocar todos aqui, porque essa tem 7 termos. A4, A5, A6 e A7. Por quê? Bom, ela só tem 7 termos, então, portanto, fecha aqui. Ficou meio tortinho aqui. Então, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e assim por diante, até a N, se for o caso, são os termos. E esse 1, 2, 3, esses índices é a ordem desse termo na sequência. E aí corresponde também à quantidade de termos. Então, 7 termos. Se tem 7 termos, então eu já conheço aqui um carinha, um nome, uma letrinha chamada N. N igual a 7. Por quê? A gente fala assim, A1, A2, até a N. N é a quantidade de termos e, ao mesmo tempo, é o índice que representa a ordem desses termos. Então, N vale 7. Temos 7 termos. A soma dos dois primeiros termos é 14. A soma desses dois, se eu somar esses dois aqui, isso aqui vai dar 14. Tá. E a soma dos dois últimos termos é 54. Os dois últimos é isso aqui, isso dá 54. Então, eu vou escrever aqui. Ele está dizendo o seguinte, se eu pegar o A1, somar com o A2, isto aqui vai dar 14. E se eu somar o A6 com o A7, vai dar 54 como resultado. Ok. Calcule a razão e o último termo dessa PA. Calcule a razão e o último termo dessa PA. Então, ele quer saber aqui quanto vale a razão, quanto é a razão desta PA, e também ele quer saber o termo A7 dessa PA, que é o último, que é o A7 dessa PA. É isso que nós queremos saber. E como é que a gente faz isso? Aí a gente precisa recorrer ao raciocínio. Isso aqui então vai ser um sistema. Por que vai ser um sistema? Envolve aqui algumas letrinhas, e eu não tenho todas, mas a gente pode determinar. E aqui envolve razão. Eu quero saber primeiro a razão. Então, se eu quero achar o A7, primeiro eu tenho que determinar a razão. Não foi dada a razão, então vai ter que terminar a razão. E aí o que acontece? Eu tenho algumas coisas, algumas situações que eu preciso lembrar, que a gente vem trabalhando. Então, por exemplo, quem é o nosso A1? Ou melhor, o A1, né, é alguma coisa aí tem a ver com a razão, mas assim, quem é o nosso A2, por exemplo? O nosso A2 é assim, é o nosso A1 mais a razão. Por quê? Numa PA, você pega a razão e vai somando ao termo para achar o próximo. Então, se eu conheço o A1, eu somo a razão, acho o A2. E assim sucessivamente, até eu determinar aí um monte de situação. Se eu pensar dessa maneira, o, o A1 eu não tenho, claro, mas a gente vai chegar lá. O A2 eu já tenho.
o A2 eu vou ter que substituir por isso aqui, porque eu tenho aqui, ó, 4 variáveis, além da razão. Então, eu não posso ter todas essas variáveis. Eu tenho que deixar aqui ou tudo em A1, ou tudo em A2, ou sei lá, a razão vai ter que aparecer, porque eu quero a razão. Se eu pensar dessa maneira, quem seria o nosso A6? Seria o nosso A1 mais 5 vezes a razão. É isso mesmo. Se eu quiser, por exemplo, o A10 vai ser o quê? A1 mais 9 vezes a razão. Então, se eu quiser o A7, quem é o nosso A7? Vai ser o A1 mais 6 vezes a razão. Perfeito? Então, eu vou ter que pensar nisso aqui. A partir desse dado aqui, dessa sequência, desse valor pensado, eu sei que o A2 vai ser o A1 mais a razão, porque está sempre somando a razão. Então, o nosso A3, quem seria o nosso A3? Seria A3 igual a 1 mais 2 vezes a razão. Porque o A2 é A1 mais a razão. O A3 seria A1 mais 2 vezes a razão. O A4, 3 vezes a razão, sempre 1 a menos do que está aqui, ó, no índice. Então, pensando nisso, a gente vai montar esse sistema para que eu consiga resolver esse sistema, porque aqui é um sistema. Só que eu tenho um sistema aqui com 4 variáveis. Não, tem que transformar em 2. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou ter aqui A1 mais A2. Mas o A2, já sabemos quem é o nosso A2. O nosso A2 é o A1 mais a razão. É isso que está aqui, ó. Por isso que a gente tem que pensar naquilo ali para resolver o problema. E isso vai dar 14, claro. Ok? Agora vamos aqui embaixo. Quem é o nosso A6? Vamos mudar de cor. Quem é o nosso A6? Nesta forma de raciocínio aqui, o nosso A6, eu tenho que transformar tudo em razão e A1. O nosso A6 vai ser o quê? O A1 mais 5 vezes a razão. Olha que beleza. Olha que linha de pensamento muito bacana. Mais o A7. Epa, quem é o nosso A7? Vou mudar aqui de cor para deixar bem, né, diferenciado. O nosso A7 está aqui, ó, por essa linha de raciocínio, por essa lógica. O A7 vai ser o A1 mais 6 vezes a razão. E isso vai dar 54. Ok? Legal, né? Nem tanto era, nem tanto. Então, eu vou fazer aqui embaixo. Juntando isso aqui, o que que a gente vai ter? Nós vamos ter aqui R e A1 para determinar, que tinha que ser, porque é um sistema 2 por 2. Então, aqui eu vou ter A1 mais A1, 2A1, mais a razão, e isso é igual a 14. Aqui embaixo eu tenho A1 aqui mais A1, 2A1, né? Ó, vou somar esses dois e tenho 5R mais 6R, 11R. Mais 11R igual a 54. Certo? Ok? Perfeito? Perfeito. Tudo isso aqui, deixa eu colocar uma separaçãozinha. Tudo isso aqui, pensar aqui para sair disso, graças a esta sequência de raciocínio, que a gente tem que pensar numa lógica da PA, que cada termo é o termo anterior mais a razão. Ok? Agora, o que a gente tem que fazer? Resolver esse sistema aqui. Tá certo? Resolver esse sistema. É um sistema 2 por 2.
A1 e R, A1 e R. Resolver sistema, como é que se pensa em resolver sistema? Como é que se pensa nisso? Adição, substituição, escalonamento. Escalonamento é muito parecido com adição. Tá? Então, nós vamos fazer isto aqui. Olha, eu tenho aqui 2A1 e 2A1. Eu vou cancelar nesta ou na primeira, tanto faz. Ou se você pensar em adição, você faz o seguinte, ó. Vou mudar de cor. Eu vou pegar essa primeira e vou multiplicar por menos 1. O que vai acontecer quando eu multiplicar por menos 1? Vai ficar negativo aqui. Os outros também, mas aqui vai ficar negativo, que eu vou somar o mesmo valor positivo, vai dar 0. Eu vou deixar aqui embaixo. Não vou fazer escalonamento. É parecido com escalonamento, ok? Mas não é o escalonamento. Mas é parecido. Aí o que acontece? Ó, eu vou multiplicar tudo isso aqui, tudo isso por menos 1. E por que eu pensei no menos 1? Porque aqui vai ficar menos 2 e aqui mais 2 vai zerar. Por isso que é a soma. Então, aqui em cima vai ficar menos 2A, 1, menos R, porque está multiplicando todo mundo por negativo. Então, está todo mundo positivo, vai ficar todos negativo. E a de baixo eu vou copiar novamente aqui. Ó. Vai ficar 2A1 mais 11R igual a 54. Igual a 54. Ok? Vou aqui fazer aqui do lado, que ali vai ficar muito apertado. Então, já vou fazer aqui o seguinte. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou somar essas duas equações. Por isso que eu multipliquei por menos 1 a primeira, podia ser a segunda, mas eu escolhi a primeira, para que eu pudesse zerar isso aqui. Mas para zerar isso aqui, eu tenho que ter um sinal negativo aqui, porque são iguais, quer dizer, 5 menos 5 mais 5 para dar 0. Então, agora eu tenho, ó, eu vou somar isso aqui, vai dar 0, isso vai dar 0, não vou colocar. Menos 1R mais 11R dá o quê? 10R. Ou seja, vai ficar uma equação com uma variável, uma incógnita. E menos 14 mais 50, 40. É o que sobrou quando a gente trabalhou aqui nesse sistema para resolver ou A1 primeiro ou R. Escolhemos em cancelar aqui o A1. Para isso tem que dar com sinais diferentes, já são iguais. Vou somar as duas equações, adição, e vai sobrar isso aqui. E aí, quem que vai ser o nosso R? 4, né, Era? Por que é 4? Porque, olha, qual é o número que multiplicado por 10 vai dar 40? Só pode ser 4. Ah, isso é fácil. É 40 dividido por 10. Perfeito. É um raciocínio, é uma forma de pensar. Ok. Ele está pedindo para a gente calcular quem? A razão. A razão já foi calculada. E ele pede para a gente determinar agora o quê? O último termo. Quem é o nosso último termo? É o nosso quê? Então, é o nosso A7. E como é que se calcula o A7? Olha aqui, ó. Olha como se calcula o A7. A gente não vai ficar fazendo aqui, ó, pegando 4, somando ao primeiro, porque a gente, né, pode achar o primeiro, sim. Ah, o primeiro a gente pode achar. É a razão, é 4. Tá? E fazendo isso, não, a gente pega, aplica aqui, ó, já está aqui, ó. Quem é o nosso A1? Que, aliás, né, na verdade, a gente não tem o A1 ainda, né, Era? Porque, ué, você não descobriu quem é o A1 e eu preciso do A1. Né? Era, precisa terminar o A1. Então, resolução de sistema, né, Era? Então, eu resolvi o sistema dessa maneira para a gente determinar a razão. Só que eu preciso, claro, determinar o A1. Para determinar o A1, a gente pega qualquer uma das equações e substitui o que a gente tem para determinar o outro. Então, é o seguinte, eu vou pegar essa equação aqui. Vou pôr um vermelhozinho aqui, um asterístico. Vou trazer esse asterístico para cá.
E vou determinar o A1, né? Porque a gente não tem o A1 ainda. Deixa eu pegar um vermelho mesmo. Então, eu vou pegar essa equação aqui, tá? Com asterisco e achar o A1. Então, eu tenho 2A1. O A1 a gente não tem. A gente precisa determinar o A1, né? Porque depende do A1 para determinar outros. Então, 2A1 mais a razão podia ser essa também, tá? Mais a razão que a gente conhece e é 4, e isso a gente sabe que vai dar quanto? 14. Eu tenho 2A1, o 4 passa para lá negativo, porque ele está positivo, e vai ficar quanto? 10, 4, passa negativo, 14 menos 4 é 10, e aí, portanto, não está perguntando quem é o A1. Mas eu preciso achar o A1. O A1 vai ser quanto? 5. Por que 5 era? Porque 5 vezes 2, 10. Ou 10 dividido por 2. E aí sim, agora a gente vai determinar o nosso A7, né? Porque o A7 dependia do 1. Está aqui. O A1 a gente tem, mais 6 vezes o R. 6 vezes quem? O 4, que é a razão que a gente tinha. E aí, o A7 vai ser igual, que a gente quer, o A7, 6 vezes 4, 24. 24 mais 5, igual a 29. Determinamos o nosso A7, que também estava no nosso roteiro para ser determinado. Ok? Este é um exercício que exigiu mais da gente, né? Exigiu um pouco mais nosso trabalho. Deixa eu colocar aqui, ó, a resposta é o R igual a 4 e o A7. O resto é só, faz parte do processo, a gente precisa, mas a resposta é a razão e o A7. Então, resolveu aí o problema, exigiu mais da gente, resolver sistema linear, pensar como sistema linear, pensar como estruturar o pensamento de PA, né, onde cada elemento o próximo elemento é o anterior, mais a razão, para a gente descobrir quem é o A2, A6, A7 nessa questão algébrica, e aí montar o sistema para sobrar um sistema de R e A1. Duas variáveis, duas equações para resolver. Ok? Então, sucesso aí na aprendizagem e aquele abraço.